Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Como você está? Eu sou Renata Clemente. Estamos começando o podcast Adoração. Eu quero pedir licença para entrar na sua casa. Eu, juntamente com o Senhor Jesus, com a minha convidada, todos vocês que estão aí, nós vamos entrar agora, nos dê licença no seu celular, no YouTube, na TV BR8, aonde você estiver nos assistindo, nós estamos entrando aí com todo carinho e levando a palavra do Senhor. Eu acredito que vai ser uma mudança de vida na sua vida, cada capítulo desse podcast. Eu sei que Deus pode mudar a sua vida. E eu não sei como você está aí hoje, triste, abatido, pensando em desistir. Não importa, hoje Deus vai falar com você, porque eu tenho aqui uma convidada muito especial que eu vou abrir, né? A gente tem uma história bacana, ela é minha amiga, ela é nova, gente, tem 27 aninhos só, ela é casada, ela é mamãe, olha só, empreendedora, cristã. Ela é ministra da Palavra do Senhor, cantora também, toca teclado. E já estamos iniciando o mês de maio, que é o mês das mães. E nada melhor do que abrir com ela, né, gente? Lógico, porque ela tem muita história para contar que vai edificar a sua vida. Eu estou falando de quem? Mariana Esgarjeta. Vamos dar uma salva de palmas. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Renata. Que alegria poder estar aqui com você, estreando esse podcast. É uma alegria imensa, né? Porque a gente tem uma história lá atrás, né? É verdade. Nós temos aí uma caminhada juntas. É verdade. E poder se alegrar com você nessa conquista, nessa trajetória, nessa jornada. Eu me sinto realizada. Sim, antes de eu falar tudo isso, a gente falar de você, mas eu tenho que falar que você, lá atrás, né, você, quando eu não estava ainda no caminho, você olhou para mim, você me deu a oportunidade de voltar para uma rádio gospel, isso é muito bacana, né, você disse, olha, né, meu namorado, na época, Sim, era namorado. Tem uma rádio gospel, e aí você teve o quê? A estratégia de me levar lá, né, e Deus foi trabalhando através, é o que eu estava falando, através desse dia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque, embora era um programa secular, mas eu acredito que você já estava enxergando ali a estratégia do Senhor de me trazer de volta. Amém. Né? Eu acredito que é o próprio Espírito Santo, né? Trabalhando, agindo. Sim. E a gente tem que ser sensível, né? E eu fico muito feliz. E eu nem imaginava que Deus, né, ela era uma menina, gente, quietinha, tímida, não conversava, ela vai contar esse testemunho. Ela era uma vendedora de uma loja que quando ela começou a estourar, falei, gente, como que é Deus fazendo realmente? Meu Deus, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. E assim, eu quero que você fale pro público quem é a Mariana hoje. Bom, primeiramente eu preciso agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de falar dele, de falar um pouquinho do que ele fez na minha vida, do que ele faz. Agradecer a você, Renata, pelas portas abertas, por poder estrear esse podcast que vai ser tão edificante para vidas. Que Deus lhe abençoe mesmo. Amém. A toda a TV BR8, que Deus abençoe sua vida. Você que tá aí ouvindo, assistindo, que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Bom, quem que é a Mariana? Uma menina sonhadora, né? Nascida, criada na cidade de Catanduva, sou casada há 6 anos, tenho um filho por adoção, né? Faz 1 aninho e pouco que ele chegou na nossa vida. Minha mãe se chama Josiane, meu pai Natal, e tenho os meus irmãos também, e sou cristã. Minha vida, eu falo que minha vida foi voltada sempre para o Senhor Jesus. Eu falo que não existe outra coisa que queime no meu coração a não ser falar de Jesus e viver para Ele. Isso eu acho que é fundamental. É fundamental. E nós estamos na caminhada, ministrando a palavra, levando a adoração aos corações, fazendo as pessoas adorarem ao Senhor de forma verdadeira e genuína. Resgatar de volta aquele evangelho antigo, né? Muito. Com sinceridade, aquela adoração verdadeira, sincera. As pessoas, quando a gente, né, vai em alguma igreja, eu tenho ouvido muito isso. Eles falam, Mariana, você ministra com alegria. Sim. E é isso que a gente vive. Não vou falar pra você que, lógico, todos os dias estamos bem. Sim. Né? Não. Porque a caminhada, ela é uma caminhada árdua, difícil, mas a presença do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Com certeza, Mari. Então, isso é suficiente. Com certeza. Mas eu queria que você falasse um pouco das dificuldades que você encontrou até chegar onde você chegou hoje. Porque, como eu disse, você era uma pessoa
pessoa tímida. Sim, Né? sim. Uma pessoa que, quando eu conheci, você vendia bem tímida. E aí, quando eu comecei a ver você pregar a palavra, eu falei, gente, o que aconteceu com a Mariana, né? Porque foi ainda, o Daniel, o esposo da Mariana, sempre falava, ela tem um chamado, mas ela recusava. Isso. Conta essa história, porque tem muita gente nos vendo Sim. que às vezes está recusando o chamado. É verdade. E aí? O que você fala, Brás? Conta pra gente. Vou compartilhar. Vamos lá. Eu sempre fui muito tímida, muito reservada. Lógico, eu gosto de conversar, sempre, mas sempre muito reservada. Só conversava se a pessoa dava aquela abertura. No ministério, eu sempre fui cristã. Nasci num lar evangélico. Então, assim, cresci na presença de Deus. Sim. O meu chamado, ele iniciou muito nova com louvor. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando eu iniciei a cantar. Foi numa fase difícil da minha vida, juntamente com minha família. Mas eu falo que no meio da dor nasce o propósito. Exatamente. Isso é importante que você que está em casa guarde no seu coração. Que no meio da nossa dor nasce o propósito de Deus. Exatamente. Você vai ver que o Senhor levanta profetas, homens e mulheres no meio do caos. Sim. No meio da tormenta. E Ele levanta alguém para ser voz, porta-voz, ser um canal de bênção. Então, em um momento de muita dificuldade, o Senhor, Ele me abençoou para começar a adorar Ele. Sim. Então, aí eu comecei louvando louvores infantil, né? Sim. Cristina Mel, Mara Lima. Sim. Só que aí eu comecei a querer mais. Eu falei pra minha mãe, quero cantar música de gente grande. Não quero cantar essas musiquinhas. Não quero mais. Mas essas musiquinhas de criança, eu já tô ficando mocinha, né? Aí foi onde, na época, era o louvor da Aline Barros, o Sonda-me. Nossa, Sonda-me. Que Fez muito. impactou, assim, Sim. vidas demais. E aí eu comecei a adorar com este louvor. Sim. Toda oportunidade que eu tinha era esse. Sim. Queria louvar esse. Sim. Porque foi o que marcou meu início Sim. como adoradora, né? Sim. Então, aí beleza, a gente vai caminhando, fui crescendo, comecei a liderar jovens, muito nova, tinha 12 anos. E a palavra foi algo que eu sempre admirei. Sim. Quando você vê uma mulher ministrando a palavra, É bonita, né? é lindo de se ver. É. Você vê aquilo, Sim. aquela autoridade, aquela unção, Sim. é muito lindo. E eu sempre desejei. Eu falo que o louvor, o Senhor abençoou, Ele deu, assim. Sim. Mas a palavra foi algo que Senhor, eu quero. E fui buscando em oração e buscando. E o Senhor me deu uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade de um culto de jovens. E meu pastor falou, olha, você vai ter a oportunidade de pregar. Mão suando, coração Imagino. acelerado. Você já tinha mais ou menos, na época, quantos anos? Eu já? tinha uns 14 anos. 14 anos. Uns 13, 14 anos de idade. Eu posso só abrir um parênteses Claro. aqui para falar algo pro pessoal que está nos Sim. assistindo, que é o importante de você que está dentro da igreja, você que está indo para a igreja, você que não vai, mas que tem o desejo de ensinar a criança no caminho, que a Bíblia fala sobre isso. Com certeza. Porque quando ela cresce, ela não se desvia. Não. Né? Então, assim, você plantou a semente. E hoje em dia, a gente precisa ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O caminho. Agora, conta essa experiência dos 14 anos aí, como foi? Na época era o pastor Rony, né, irmã Catilce, um abraço pra eles, pra Monielle. E ele deu a oportunidade, ele viu em mim. Eu Sim. acho tão importante isso, Ri. Sim. Alguém que olha pra você e diz, Sim. olha, eu vejo em você capacidade. Sim. Ele te dá uma oportunidade. E Deus é isso, Deus, o Senhor faz isso Sim. conosco. Ele olha pra nós, imperfeitos, falhos, que muitas das vezes temos medo. Sim. E ele diz, olha, eu vou lhe dar a oportunidade. E eu agarrei aquela oportunidade. Com todas as forças. Com tudo que eu tinha. Sim. Eu lembro até hoje. Era culto de jovem. A oportunidade era aquela. Uhum. Eu chorei o culto inteiro. Eu falei, mas Mariana, por causa que você estava sentindo a presença de Deus? Também. Mas por causa do medo. Do medo. Eu estava sentada lá no púlpito e eu falava, Senhor, o que eu vou pregar? Eu tô com medo. Tô com medo, como vai e ser chorava, essa... e minha mãe foi lá, orou por mim e falou, fique em paz. Sim. E o Senhor me usou lindamente, de uma forma Sim. sobrenatural, sabe? Sim. Foram momentos, minutos ministrando ali que foi Deus. Sim. Não era a Mariana, era Deus. Só que aí bate o medo. Sim. Bate o medo, você ministra, você se sente maravilhosa com a presença do Senhor, mas aí depois você começa a colocar dúvidas. Sim. Será que é isso? Será que é isso que Deus tem comigo? Sim. Será que o Senhor, Ele tem isso mesmo? E aí começa a gerar um medo, a timidez tomar conta, eu não vou conseguir.
Meu Deus! O medo, eu acho que é o que mais paralisa as pessoas hoje. Sim. Na verdade, o medo é um espírito que nos paralisa. Meu Deus! É um espírito. Ele nos paralisa. Exatamente. Nós temos muito obstáculos. Sim. Né? Às vezes nossas condições físicas, às vezes nossas condições financeiras. Sim. E principalmente o medo. Josué teve medo. Sim. A Bíblia vai dizer, né, que quando Moisés, ele morre, o Senhor, ele chama a Josué, e Josué, ele tá temendo, ele tá dizendo, nossa, ele tá se comparando, né? Sim. Nossa, quem é Moisés e quem sou eu? E aí o Senhor, ele vai dizer pra Josué, olha, Josué, como eu fui com Moisés, assim também serei com você, e na nossa vida não é diferente, assim como o Senhor foi com os outros, os nossos irmãos, né, os nossos irmãos profetas, sim, ele também é conosco. Amém. E ele nos usa da nossa maneira, da nossa forma, talvez a gente um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais devagar, mas ele nos usa. Ele nos usa, com certeza. Então, a minha dificuldade foi a timidez, eu tive que vencer esse medo. O meu marido, né, hoje ele é meu marido, mas na época era meu namorado, sim, ele me incentivava demais, ele falava, vai. Ele marcava compromissos comigo nas igrejas e ele me avisava em cima da hora. Ele falava assim, ó. Ele falava assim, olha, você tem um compromisso, você vai trazer uma palavra na igreja tal. Eu falei, o quê? Eu falava, como não assim? acredito que você fez isso comigo. Eu não tô nem sabendo. Ele pediu oportunidade, às vezes no culto que a gente tava pra louvar. Eu falei, não acredito. E eu, meu Deus, o coração dispara, eu sei. Meu Deus, medo. Eu falava que nem Jeremias, olha, eu sou uma criança, não sei falar, não sei, Deus. E aí o Senhor, ele falava, né, olha, eu já te entreguei para essa nação como profeta, como fez com Jeremias. Como Jeremias. Não fala isso, eu já te santifiquei como profeta, já te conheço desde o ventre da sua mãe. Sim. O Senhor nos conhece, sim, como a palma da mão dele. Então, para chegar hoje, onde estou, vivendo assim, coisas extraordinárias da parte de Deus, sim, pregando a palavra, indo para toda a região, sim, sabe? É Deus. É Deus. É Deus. Eu acho que o segredo, meus irmãos, você que está nos assistindo, o segredo, rei, é você abraçar o seu propósito. Sim. O Senhor, ele acredita em você, mas se nós não acreditarmos, não acontece. Nós ficamos paralisados. Sim. Como eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, até quando você vai pedir confirmação para Deus naquilo que ele já falou para você? Ele já falou. É forte isso. Muito forte. Às vezes a gente vai passar a vida inteira pedindo confirmação e vamos perder tempo. E na verdade é tempo de remir o tempo. É tempo de fazer. Sim. É tempo de se entregar. Sim. E fazer aquilo que Deus tanto colocou no nosso coração. Sim, né? Com certeza. Então, é isso. É vencer o medo e abraçar o propósito. Com certeza. E Mari, eu queria que você falasse um pouco também, você tem umas 3 áreas assim que eu acho fundamental você falar pro pessoal. Sim. Né? A primeira é o Ministério da Palavra, que sim, você ministra, e o louvor, como você já falou, como você começou. Sim. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal como que foi. Você disse já que o Daniel, que já deu o incentivo, né? Vou mandar um abraço aqui também para ele. Pro Daniel, pro esposo. Pro meu marido, né? Daniel, Daniel Marques, meu filho Davi, Davizinho, uma benção, profetinha na casa. Sim, que você vai contar daqui a pouquinho como foi o Davi estar. E o Davi tá lindo, né? Tá pregando, cantando. Lindo. Nossa, como que Deus... Tá cheio de Deus. Tá cheio de Deus. Ainda a Rebeca viu ele, a Rebeca é minha filha, gente, e ela viu, mãe, coisa linda, ele pregando, né? Então, uma criança incentiva a outra, né? Sim, isso é importante demais. Isso é importante, é muito importante. E conta pra gente, você já contou como começou o ministério. Sim. Mas aí, quando você começou a ir pras igrejas, né? Que começaram a te convidar, conta um pouco mais dessa experiência. Claro. Olha, se eu não me engano, foi no ano de 2020. Estávamos, acho que pós-pandemia. Foi mais ou menos, né? Deus, ele já tinha me colocado, vamos dizer, me apertado. Porque quando a gente finge que não escuta Deus. É o que você falou. A gente vai ouvindo. A gente finge que não escuta. É né? verdade. Né? Acredito que isso já aconteceu muito com você. Eu lembro que você falava isso pra mim. Meu Deus. E o Senhor já falava, olha, abraça o seu projeto, o seu propósito, aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Sim. Até porque foi algo que eu pedi. A palavra, né? Eu pedi, Senhor, me dá o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, né? É um ministério de muita responsabilidade. Sim. Ministrar a palavra de Deus, falar sobre Deus, falar sobre Jesus. Não vou falar que é simples. Sim.
Jesus, ele é simples, mas ele é suficiente. Sim. Ele age na simplicidade. E Deus, ele me cobrava, ele falava, olha, você precisa voltar. Eu enterrei aquilo que Deus tinha. Isso é muito preocupante para quem Isso tem é um chamado. preocupante. E quem enterrou sabe que enterrou. E quem enterrou sabe que tá em pendência com Deus. Sim. E eu sabia. Sim. Eu deitava, eu acordava e eu sabia. E meu marido sempre falando. Ele sempre me incentivou. Aí falou que hoje estou aqui pela mão do Senhor e por ele me incentivar. Sim. Me lembrando daquilo que Deus tinha na minha vida. Sim. Então era pós-pandemia, nós estávamos caminhando, né? E eu fui fazer uma visita a uma amiga na casa dela. Sim. E tinha um pastor lá. Ela falou, Mari, vem cá, nós vamos fazer uma oração, um jantar, né? E quero que você participe disso. E naquele dia, esse pastor foi lá para fazer uma oração para a família dela. E aí nós estávamos reunidos naquela roda de oração. Nossa, eu lembro até hoje. Não tem como esquecer. E eu e meu marido estávamos passando por uma situação financeira muito complicada. Nossa, as portas tinham fechado. E a gente indaga, né? Deus, por quê? E Deus sabe onde toca. E aí, aquele pastor foi fazer oração para aquela família. E ele orava e de repente ele parou de orar, agradeceu, olhou para mim. E ele falou assim, o que você está esperando para fazer aquilo que Deus mandou? Ele falou, sabe por que você está passando por tudo que você está passando até agora? Porque você não abriu a Bíblia. Meu Deus. E não está fazendo aquilo que Deus mandou. Nossa, aí eu já falei, meu Deus. A gente foge, mas o Senhor sempre nos encontra. Olha o Jonas. Olha o Jonas. Eu tinha o espírito de Jonas. Fugiu. Né? Fujona. Meu Deus. Eu já, sabe o que eu já fiz? Eu já faltei cultos para não ter oportunidade. Por exemplo, era um culto de um pastor amigo nosso, meu marido foi, ele foi sozinho. Eu não fui por quê? Porque eu sabia que ia ter oportunidade e faltava. Medo, né? Medo. Só que aí eu lembro de Paulo, que a Bíblia vai dizer que Jesus, o Senhor, se apresenta a ele falando, olha, Paulo, quando você está fraco, é aí que eu me aperfeiçoo em você. Sim. Então, a gente entende que a gente tem medo, mas quando a gente deixa a presença de Deus entrar, Ele nos fortalece. A graça dele nos basta, é suficiente. Sim, com certeza. Ele olhou pra mim e falou, você tá esperando o quê? Abre a Bíblia que eu vou encher a sua mente, o seu coração da palavra e você vai ministrar. Depois daquele dia, eu não recusei mais. Aí tudo começou a andar na sua vida. Parece que foi aquele, despertar. Sim. Depois daquele dia, eu não falei mais não. Sim. Aí eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra na programação da rádio. Ministrei com todo o meu coração ali. Foi tão maravilhoso. Eu falei, Senhor, por que eu perdi tanto tempo? Porque eu barrei meu ministério, vamos se dizer, cerca de 7, 8 anos. Sim. Dizendo não. E a hora que fez como Jonas, né? Vomitou da baleia, você vai voltar e vai pregar. Detalhe que ele volta no início. Então a gente tem que voltar. Tem que voltar. Você vai voltar e vai começar. De lá. Eu comecei de novo. Começou tudo novamente. Com medo, lógico. Frio na barriga, lógico. Sim. Deus, nós não estamos nervosos um pouquinho aqui? Sim, né? Não parece, mas não estamos, parece, mas né? estamos, né? Porque estamos falando com vidas, com você que tá aí, mãe, pai, você que é cristão, você que às vezes falou, olha, eu vou guardar o meu talento, eu vou enterrar e não é pra mim. Deus tá falando com você, é pra você, lhe chamei pra isso, vou lhe capacitar pra isso. Amém. Vá adiante, vá em frente, desenterra. Então, assim... E aí eu fiz isso. Não recusei mais, voltei a ministrar. E foi de pouquinho, Rê. Eu fui convidada para ministrar na minha igreja, trazer uma palavra, trouxe uma palavra. Sim. E Deus foi abrindo as portas. Eu falo assim que foi Deus. Sim. Foi Deus que foi... Ele falou que você, o que você barrou em anos, eu farei em pouco tempo. E foi isso. Nossa. Em anos, o que eu barrei, Deus em pouco tempo fez. Faz mais ou menos 4 anos que eu ministro a palavra. E os lugares que já fui, os lugares que pisei, as igrejas que o Senhor me apresentou, os homens de Deus que o Senhor me apresentou, mulheres de Deus. Sim. Irmã, como você me conheceu, irmã Mariana, olha, me passaram o seu contato, pessoas que foram indicando, que foram um canal de bênção. Deus foi levando. Então, em pouco tempo, aquilo que barrei, Deus fez. Sim.
E hoje tenho muito a aprender, lógico, Sim. né? Mas eu falo assim, o que eu já vivi até hoje, meu Deus. Eu acompanho a Mariana, né? Os status dela, tô sempre acompanhando, vejo, já tive a oportunidade de ver ela pregar pessoalmente. Deus usa muito a vida dela, pela misericórdia, que nós somos poucos, falhos. Né? Mas muitas curas Deus usou a sua vida. Meu Deus. Curas através do louvor da palavra. O Senhor né? falava comigo quando era pequena, através Sim. de homens e mulheres de Deus. O seu louvor curará pessoas. Sim, é muito forte. Libertará cativos, oprimidos, através do seu louvor. Através dessa... Isso é forte demais. Isso é forte demais. Não, eu falo que não existe coisa melhor do que você ouvir da boca de alguém. Olha, eu voltei para Jesus. Por causa da ministração, por causa do louvor. Não existe. Você não tem preço que se compara. Jesus vai dizer, a festa no céu. A festa no céu. Quando um pecador se arrepende. E eu tenho um testemunho disso, porque quando você foi ministrar na igreja que eu estava, o Espírito Santo falou comigo, olha, eu te chamei para fazer isso. Lá atrás, Sim. né? E lembra que a gente conversou sobre isso? Sim. E eu também corri muito tempo, minha vida sempre fechada. E aí Deus falava para mim, olha, eu te chamei, né? Então, através daquele dia, você ministrando, o Senhor falou comigo. E eu falei, não, eu preciso voltar. Sim. Né? Lógico, começar do começo. Hoje, a minha idade, eu tô um pouquinho mais avançada que a Mari, né? Mas, assim, eu comecei com 17 anos, né? Sim. Então, assim, 17 anos numa rádio gospel, era um chamado que Deus tinha para minha vida, né? E já tinha um propósito, mas eu fugi muitas vezes. Hoje estou aqui pela misericórdia de Deus, o Senhor abriu as portas, né? Sim. Você está aqui contando esse testemunho que você fugiu, eu fugi, você está fugindo, tem muita gente fugindo. Tem muita gente fugindo. Mas não adianta. E hoje a palavra aqui para nós, para você, volte. Sim. Volte, crie coragem, tira a força da fraqueza, encontre estratégias, vai com medo, vai com o frio na barriga, mas vai. Sim. Eu gostaria de mandar um abraço também Pode mandar, aqui. Posso? Pode mandar. Mandar um abraço pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, né? Pra toda a minha família, pro meu pastor Ademilson Gomes de Oliveira, irmã Claudineia, ali da Assembleia de Deus, Ministério Marília. Um abraço, pastor. Um abraço, Nossa, pro meu pastor. Pastor Ademilson, né? Pastor Ademilson. Uma bênção ele. É verdade. Gosto A todos os muito dele. amigos, famílias, pra todo mundo, né? Que acompanha a gente. Que alegria poder estar aqui, né? Nesse lugar cheio de Deus. Já que você tá falando de agradecer o pastor, também quero mandar um abraço ao meu pastor Gustavo, lá da igreja Dorai, viu? Pra ele, pra esposa Juliana, pra minha pastora Suelen também, que tá sempre ali me acompanhando, a irmã Janete. Olha que bênção, né? Meu esposo, minha filha Eliseu, Rebeca. Sim, a família. A gente já vai mandando abraço pra todo mundo Vamos no meio mandando, do né? podcast, É não verdade. tem problema. É assim, uma coisa agora que eu acho super bacana, nós estamos no mês das mães, Sim, né? Você sim. é mamãe, eu sou mamãe também, mas a Mariana, ela sempre fala, e aí, vai ter nenê? Não vai? Vamos esperar. Vamos esperar. Porque o propósito dela era pregar a palavra. Sim. E sempre com uma criança pequena, nenê, já é mais difícil, claro. né? Eu sei, eu passei por isso. Mas Deus quis, assim, fazer uma bênção, trazer uma bênção para sua vida. Né? Muito. Conta sobre o Davi, porque Vamos o Davi lá. foi uma bênção. Davi foi um presente. Foi um presente. Um presente. O Davi, ele chegou para nossa vida dia 20 de março de 2024. Sim. Pós alguns dias do meu aniversário. Sim. Né? Fiz dia 11 e depois ele chegou pra nossa vida. O Davi, ele é irmão do meu marido, né? Sim. Por parte de sangue, assim, mesmo pai. Mas assim, nós não tínhamos contato, eu não conhecíamos. E o Senhor havia falado, eu vou lhe dar um presente. Quando a gente fala, olha, chegar pra uma mulher, para um homem e falar, Deus vai lhe dar um presente, é beber na certa, né? Você fala, "Ixi, olha lá." Nossa, que E eu falava, né? Olha, Sim. agora não, nós temos a correria. A vida da gente é muito agitada, né? Nós temos bastante coisas, fazemos bastante coisas, temos a nossa empresa, né? E tudo mais. E aí o Senhor falou, vou lhe dar um presente. Falei, vai vir beber. Mas de uma forma diferente. Davi chegou para nossa vida com 9 anos de idade. Sim. Uma criança com muitas dificuldades. Sim. Não sabia ler, não sabia escrever, não se alimentava, não comia comida, ele tomava apenas leite. Né? Ele veio de uma vida, querendo ou não, de uma vida muito difícil. Né? A mãe dependente química, né? Não teve a presença do pai. Sim. Então, assim, veio de uma criação difícil. Sim.
Imagina. Chegou com todo pequenininho, que ele é pequenininho, Ele tem é 10 anos, pequenininho, mas gente, ele é Ele pequenininho. é pequenininho, uma graça. E ele né? chegou pra nossa vida. De repente, era Mariana e Daniel, somente Mariana e Daniel. Sim, E de repente, uma criança. tem uma criança no meio. As mamães, a maioria das mamães tem 9 meses pra poder se preparar, Sim. né? Pra poder gerar, pra Sim. poder cair a ficha. Eu não tive isso, eu tive que, na raça, Adaptar ali naquele momento, na ela raça, chegou. eu tive que falar, meu Deus, Senhor, o que aconteceu aqui? Ele chegou e eu falei, pai, aí entra o medo de novo. Será que eu sou capaz de amar uma criança que não é do meu sangue? De amar essa criança que não foi gerada por mim? Será que eu vou ter sabedoria para poder ensinar ele? Olha, os primeiros meses foram muito difíceis. Foram os meses de mim se adaptar à rotina. Ele, a partir do momento que ele chegou em casa, ele deu um abraço pro meu marido quando eles se encontraram. Foi um abraço assim... Eu falo de alma, assim, sabe? Sim. Um encontro. Sim. Davi, o propósito de Deus sempre foi estar conosco. Era o propósito do Senhor. Sim. Ele chegou e eu acredito que ele se encontrou ali. Rodeado de pessoas, festa, de né? jovens. Nossa, ele recebeu tanto presente. Sim. Nós não tínhamos nada. Imagina uma casa. Não tinha quarto de criança, não tinha brinquedo, não tinha nada. E de repente, assim... Ele chega e eu fui ganhando roupa, fui ganhando cama, fui ganhando presente, brinquedo. Ele ganhou tudo. A providência tudo. do Senhor. Deus providenciou. Então você que tá aqui ouvindo, o Senhor, ele providencia tudo. Sim. Ele prepara. Quando ele coloca algo nas nossas mãos, ele prepara tudo. Tudo. Sim. Eu falo que a vida, a vida do meu marido, do meu filho, a gente vive milagres. Sim. A gente vive milagres dia após dia. Sim. A gente vive a providência de Deus. Ele chegou para nossa vida com todas essas limitações. Eu tive que me encontrar como mulher e como servo de Deus. Eu tive que me encontrar. Falar, Deus, olha, agora é uma nova fase, é uma nova etapa. Sim. Me prepara para isso. Porque não é fácil ser mãe. Eu chorei gente. muito. Não é Nossa, fácil ser mãe. Eu chorei muito. Seja Chorei mãe muito. adotiva, né? Nossa. Seja mãe quando a gente vai ter o filho, porque não é fácil. Eu chorei muito. É. Eu chorei porque eu não sabia lidar com a situação, não sabia ser uma mãe. Sim. Mas era algo que Deus... Quando eu e meu marido recebemos a notícia, porque ligaram pra nós, olha, estamos com seu irmão, né? Falando pro meu marido, nós estamos com seu irmão. Quero saber se vocês têm interesse em ficar com ele. Caso não tiver, nós vamos mandar ele pra casa, né, da criança, do menor. Sim. E naquele momento Deus me falou comigo. Porque a gente tinha o Ministério dos Jovens, nós cuidávamos de jovens. Sim. Nós cuidamos de jovens, 15 anos. Ele na cidade dele, eu na minha cidade. Juntamos o nosso propósito, continuamos cuidando por jovens durante 6 anos, 7 anos. E aí naquele momento Deus falou, vocês já colocaram tantos jovens dentro da casa de vocês, já abraçaram tanta gente, já apoiou tanta gente, já cuidou de tanta gente, por que não cuidar dessa criança? Sim. Naquele momento Deus falou comigo. Aí você falou, não, Eu falei, não. eu vou obedecer. Vou abraçar. Eu vou obedecer. E ele é uma bênção na Nossa, vida de vocês. e ele chegou todo pequenininho, com tanta dificuldade, e eu sofria porque ele não acompanhava, né, as crianças, não sabia ler. E aí eu e meu marido falamos assim, nós vamos ensiná-lo. Sim. Nossa, e ali o Daniel, ele pegava o Davi, colocava na mesa, olha, vamos lá, quais são essas sílabas? A gente sentava, a gente ensinou ele dentro de casa a ler. Fazia ele formar sílabas, fazia ele juntar palavras. Nossa. Durante todo o ano foi esse trabalho, Sim. um trabalhinho de formiguinha. E ele com as dificuldades, né? Com as limitações, mas eu falava pra ele, não, você é capaz, você vai conseguir, vamos lá. Hoje, o Davi, ele lê. A Bíblia. Ele lê a Bíblia. Ele vai com a Bíblia. Ele começou com a Bíblia. Gente, ele nossa. começou com os livrinhos infantis, os meus livrinhos infantis, Sim. que eu não abri mão, eu guardei. Tá lá na minha casa, os meus livros que meu pai, que a minha mãe me dava quando era pequena, Sim. pra ler, pra conhecer. E ele começou a aprender quem era Moisés, quem era Paulo. Ele ama Paulo na Bíblia. O que Paulo fez? Ele fala quem era Paulo, perseguia os cristãos, matava os cristãos. E
E depois Deus teve um encontro com ele e mudou a história dele. Ele fala, eu sou Paulo, sou que nem Paulo. Olha que lindo. Ele fala, já nessa idade já tem esse... Ele tem maturidade. O discernimento que o Senhor deu. Ele tem a maturidade de entender o que Deus fez na vida dele. Olha que bem. Nós vamos trazer um dia aqui Opa, para falar esse claro, testemunho. Com certeza, ele vai amar falar sobre a vida dele, o testemunho dele. Sim. Ele vai amar. Sim. Ele sente, ele tem essa sensibilidade. Sim. Quando ele chegou para nós ele chegou no tempo que eu tava com agendas. Então ele chegou na quarta, na quinta eu tinha agenda, na sexta eu tinha agenda, no sábado e no domingo, nos 4 dias. Aí ele me chamava de Mari, hoje ele me chama de mãe. De mãe, que gostoso. Me chama de mãe e o Daniel de pai. E ele falava, Mari, você tá me levando na igreja para as pessoas me conhecerem? Eu falava, não, é que nem a Mari é convidada para ministrar. E ele foi entrando nessa atmosfera. Sim. Sabe o que eu acho lindo, Rê? É que o nosso exemplo, ele arrasta. Arrasta. Da vizinha Maria, tá puxando a Mariana, eu vi mesmo. Eu falei, as pessoas falam, Mari, é a Mari. É a Mari. É a Mari. É a Mari pequenininha. E ele bate palma, e ele pula. Ele foi batizado com o Espírito Santo, Foi batizado com o Espírito Santo. Nossa, meu Deus. Foi batizado. Ele pedia. Eu quero falar em línguas, eu quero ser batizado. E eu falava, calma, que Deus tem um propósito e seu tempo para tudo. Sim. Foi batizado recentemente, numa segunda-feira, em uma festividade, o Senhor concedeu o desejo do coração dele. Eu vi o seu stories lá, do Dani, e eu falei, gente, olha como que é, né? Quando o nosso coração, ele tá disposto. Sim. Quando a gente se coloca na brecha, dizendo, Senhor, olha, eis-me aqui. Não tem o porquê ele não fazer. Porque, na verdade, ele procura, o Senhor está procurando quem está ali dizendo, olha, eis-me aqui. Verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Isso. Não por aparência, não por fama, mas porque a gente sabe que não existe outro caminho, que é Jesus. Sim. Ele é o caminho. Sim. Ele é a verdade, ele é a vida. O Davi, com 9 anos de idade, ele entendeu que Jesus é o caminho. Ele disse, olha, o Senhor se apresentou a mim. Então, para uma criança que não lia, que não escrevia, que não conhecia Jesus, que não comia, em 1 mês e pouco ele começou a comer de tudo. Sim. Arroz, feijão, a gente foi colocando de pouquinho, né, para ele comer, e hoje ele come de tudo. Hoje eu tenho que falar para ele, Davi, para de comer. Para de comer. Para de comer, porque ele ama, ele tá comendo, ele come de tudo, né? Sim, e eu lembro quando ele chegou, que eu fui lá, a gente teve uma reunião. Sim. Você falou, olha, ele não come, que não podia comer, que ele vomitava, né, que por causa do estômago. Ele passava mal, e a gente querendo, né, assim, adaptando, colocando, inserindo ele, né? E hoje ele come, hoje ele é um aluno, assim, ele fechou o bimestre, né, na escola. E ele ganhou como um aluno evolução. Olha. Por quê? As professoras falaram, olha, o Davi, quando entrou, e o jeito que ele tá hoje... Antes ele não sabia ler a prova, ele chutava as questões. Sim. Hoje não, hoje ele interpreta, ele sabe interpretar. Hoje pela misericórdia de Deus, não foi nós que colocamos ele, porque ele ministra hoje, né? Sim, ele que quis, na verdade. Ele ministra a palavra. Com 9 anos. Hoje ele tem 10, mas assim, ele começou a ministrar com 9. Sim. Ele mal sabia ler. A gente ensinou ele a ler o versículo que ele ia pregar. Sim. Porque ele teve a oportunidade de ministrar no congresso infantil. Sim. E eu falo assim, é tão emocionante, porque a moça que teve a sensibilidade em ver nele a capacidade de pregar, hoje ela faleceu. Uma moça muito nova faleceu. E quando nós recebemos a notícia, lá da cidade de Colômbia. Nossa. A gente foi num culto, eu estava no congresso. E olha que interessante, estava no congresso, fui ministrar nesse congresso, e o meu marido, ele não gosta muito de sentar no púlpito, né? Ele sempre ele prefere ficar por trás das câmeras, né? E eu estava sentada lá no culto, lá embaixo, e o pastor falou, olha, Daniel, vem sentar aqui em cima conosco. Aí o Daniel, para fugir, falou, olha, pastor, nós estamos tô com o Davi aqui, não vou subir. O pastor falou, não seja por isso, sobe com o Davi pro púlpito. E aí, naquele momento, o Davi falou assim, nossa, tô me sentindo importante. Aí o Daniel falou assim, por quê? Porque eu tô aqui no púlpito, né? Aí ele falou assim, porque você vai dar uma palavra. O Daniel falou pra ele, você vai dar uma palavra. Ele falou, então tá bom. Sem medo. Ele falou, então tá bom. Não vou fugir. Ele falou, vou falar pro pastor. Não, sem problema. E ali ele teve a oportunidade. O pastor falou assim, olha, irmãos, na outra vez que a irmã Mariana veio, o marido dela trouxe uma palavra, uma saudação.
Hoje é o filho. Eu olhei e falei, o quê? Você ficou surpresa. Eu fiquei surpresa esperava, porque né? eu não sabia, mas estava no propósito de Deus. E ali ele falou sobre Paulo. Falou sobre o encontro de Paulo com Deus, né? O Senhor mudou ali a trajetória dele e foi lindo. E aí no final do culto essa irmã chegou e falou assim, olha, já achei o pregador de congresso. É o Davi. Essa que faleceu agora. Que faleceu recentemente. E aí eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela viu. Então, Deus nos enxerga. Sim. Deus abre os olhos de pessoas ao nosso redor para nos enxergar e nos dar oportunidades. E hoje o Davi prega. Hoje ele traz uma palavra com muita responsabilidade, viu? Sim. Ele estuda, assim, ele estuda... E ora, né? Ora. Filho, vamos orar. Sim. Vamos se preparar, né? Consagrar. Então, assim, olha, antes dele pregar para os irmãos... Ele prega umas 3, 4 vezes pra mim. Sim. Pra mim, pro Daniel. Sim. E ele vai lá, pega né, o rolão, a caneta, e começa a pregar. Ele prega. Porque eu falei pra ele, filho, pregar a palavra de Deus, responsabilidade. Sim. E ele entende isso. Você tem... E é uma coisa... A gente já tá falando do Davi. Eu queria trazer um assunto que tá circulando na internet. A gente vai falar sobre isso. Sim. Sobre o Miguel. Sim. O pregador que falou lá, o pessoal fica brincando lá do The King lá. Sim. Muita gente joga pedra nele. Eu acredito que ele tem uma estrutura por trás de um pai e de uma mãe, porque o menino é uma bênção, né? Eu acredito, Rê, que o que falta nele é instrução. Direcionamento. Eu vejo ele como um menino, assim, também que foi instruído na palavra, mas a instrução que você fala e o direcionamento... Tem uma boa oratória. Sim. Né? Tem uma boa oratória, uma boa fala. Nós somos muito falhos, né? Nós olhamos a pessoa e julgamos, apedrejamos. O que eu vejo mais disso, na internet eu tenho visto muito apedrejamento. O pessoal apedreja, né? Eu acredito que Miguel precisa se guardar agora. Sim. Se guardar, orar. Sim. Se encontrar em Deus. Sim. E crescer na palavra. Sim. Porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Então eu preciso ter graça para ministrar, mas eu preciso ter conhecimento. Sim. Entendeu? Para não pecar, para não falar nada errado, para não falar heresia. Então eu acredito que essa é o caminho para ele. Ele precisa no momento agora, não é agenda, é tirar um pouco o pé do acelerador e se preparar. Sim. Para que ele possa voltar se fortalecer, essência, se esconder. Sim. Agora é tempo dele tirar o pé do acelerador. E a gente está falando de criança do Davi, e é isso que você falou. Vocês têm um direcionamento, um cuidado com ele na oração, porque ele está sendo exposto, né? E isso é algo que, se vocês não trazerem com cuidado, a vaidade pode chegar, porque ele é uma criança hoje, né? Ele é uma criança, ele faz coisas de criança. Quem olha o Davi pregando, acabou o culto, tá lá correndo com as crianças no meio do... Porque ele é isso, ele é uma criança. Sim. Eu quero que as pessoas que nos escutam entendam que Deus usa. Todas as vezes que meu filho, ele ministra a palavra, eu choro. Sim. Porque eu não vejo Davi, eu vejo Davi sendo usado por Deus. Sim. E eu choro e eu vejo que ele fala coisas que é o próprio Deus que sussurra sobre o ouvido dele. Sim. Mas Davi é uma criança, Davi brinca, Davi chora, Davi às vezes faz birra, Davi às vezes não quer estudar, mas Davi também, às vezes, ele erra, mas também Davi sabe que Jesus é o caminho. Sim. E outra coisa, sempre, todas as vezes eu falo, Davi, a humildade. Exatamente. A humildade é tudo. Ele recebe muito elogio. Sim. Por quê? Porque é criança. É tão difícil você ver uma criança sendo usada. Sim. E quando você vê, as pessoas elogiam demais. Sim. Olha aqui, que Deus o use, que Deus o leve longe. Eu creio que ele vai muito longe. Sim. E ele recebe elogio, eu falo, filho, quando você recebe elogio, você fala amém. Mas é Deus, é o Senhor, né? Eu falo, não pegue essa glória pra você. Libera pro Senhor. Que isso não entre no seu coração. Sim. Que isso não te exalte. Porque o que tem acontecido mais em nossa geração é isso. É o ego inflar. É pessoas infladas. Pessoas que colocam o ego acima de tudo. E a gente vê que na Bíblia, Saul é alguém que o ego estava lá em cima. Ele parece que ele sentia que não dependia de Deus, ele não precisava de Deus. E diferente do reinado de Saul, que a Arca da Aliança não estava em Israel, em Jerusalém, porque ele se sentia
o poderoso. Quando Davi ele entra, ele fala, olha, eu preciso da arca, da presença, eu só vou reinar, eu só vou fazer essa gestão com excelência se a presença estiver. Então a gente tem que entender que não somos nada sem ele. Eu preciso da presença dele. Se a presença dele não for comigo, eu nem saio daqui, eu não vou. Exatamente. Moisés falou, olha, se a presença do Senhor não estiver comigo, não vou. Nós não estaríamos aqui. Então, entenda, só vai se Deus mudar. Exatamente. Só faça se Deus falar. Nunca tente fazer algo com as suas mãos. Não. Se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, não faça. Obedeça. Como foi falado na Bíblia, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ela gera frutos e muitos frutos bons. Né? Eu tenho aprendido isso. É verdade. A obediência, ela gera bênção. Bênção. A bênção de Deus, ela vem sobre nós quando a gente obedece. Muito, ela repousa sobre a nossa casa. Ela nos abraça. A obediência nos leva muito mais longe. Abraão viveu o que Deus tinha para a vida dele porque foi obediente. Quando Deus o chamou, ele sai do meio da terra dele, da parentela dele. Ele sai do conforto. E a gente tem mania de querer ver. A gente tem que ver para poder crer. Caminhar. Mas a fé não, a fé é tudo que a gente não... A fé a gente tem que olhar pela fé, como o pessoal fala. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio, exatamente. E é o que nós estamos hoje aqui, né? Hoje você está aqui pela fé. Pela fé. Eu estou aqui pela fé. Pela fé. E quem está nos assistindo pode ter essa fé. Irmãos, eu tenho uma frase que eu amo, que é sobre essa questão, eu não preciso ver, eu não vejo para crer, porque eu creio, eu vejo. Amém. Isso é fé. É fé. Isso é fé. É fé. Eu não vou ver para crer. Sim. Mas porque eu creio, eu já materializo, eu já vejo o caminho, eu já vejo a porta aberta, eu já vejo a mão de Deus, eu já vejo a providência. Sim. Você vê que na Bíblia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante do rei para adorar a estátua, ele vai falar, o nosso Deus pode nos livrar. Com certeza. A certeza. A certeza do livramento. O nosso Deus pode nos livrar. E quem quis jogar ele na fornalha, acabou. Quem jogou, morreu. Morreu. Mas eles estavam intactos. Nem cheiro de fumaça havia. Então é isso. Os leões dormiram ali tranquilamente. Daniel na cova. Daniel na cova. Muitos leões. Muitos leões. Mas só quietinhos. Porque ali o leão da tribo de Judá estava ali com eles, é verdade. Olha, eu quero falar agora o último tópico aqui, que é um tópico que foi muito assim, bacana na sua vida. Eu não esperava também em vê-la, mas a Mariana, ela saiu candidata a vereadora, né? Saiu e teve bastante votos também. Tive votos significantes, pessoas que confiaram. Vamos lá, isso é outra coisa que Deus... Você não esperava, imagina. Na época que nós estávamos... quase para buscar o Davi, eu recebi, né, um convite muito especial, né, do Richard Casal. Agradeço até o Richard Casal. Eu conheço ele é muito gente boa. Uma pessoa, Richard, um abraço para ele. A Cristina, sua esposa, pessoas maravilhosas, íntegras, né, de um caráter assim que, meu Deus, que viu em nós, né, a capacidade, né, e fez um convite, me apresentou, né? Conversou comigo sobre política. E olha, eu vou falar pra você que eu fui resistente. Você não queria? Não. É claro, porque a primeira coisa que você pensa, política, corrupção. Pronto. Muita coisa que eu ouvi, muita coisa. Cristão não se envolve com política. Política não se envolve, não se envolve, não se mistura. Realmente, eu entendo que em cima de um púlpito eu não posso também ser... Ali não é palanque pra eu ficar falando sobre... Né? Não. Eu entendo isso. É por isso que não usamos o púlpito. Eu não usei o púlpito pra poder falar sobre a minha candidatura. Não, eu fiz reuniões. Após o culto, eu falei com os irmãos. Então, foi isso, né? Mas o Senhor, eu ouvi uma frase, eu não me recordo de quem eu ouvi, mas ele falou, se os bons não se levantar, os maus sentarão e tomarão conta. Então, espera, se os meus olhos, se eu estou vendo a situação, a forma como tá, a maneira como está a política,
A maneira como está, as pessoas, a maioria, né, vamos falar, Sim. entra mais por conta, né, do dinheiro, do retorno financeiro, do que realmente trabalhar para as pessoas, Sim. né, para as pessoas, para a sociedade. Então, Deus, ele me confrontou, me chamando para esta porta. Sim. E para esta porta, ele falava, olha, você precisa se levantar. Deus não me falou que eu ia ganhar. Mas Deus falou que era pra mim se posicionar. Pra você ir. Pra eu ir. Sim. Eu fiz uma prova com Deus, porque crente é assim, viu? É. Crente fala, Deus, se o Senhor for. tá. Se o Senhor está neste propósito, Deus, dá um sinal. Dá um Sim. sinal. A gente faz prova com Deus. Sim. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se é pra mim entrar neste caminho pra política, como candidata a vereadora, fale comigo neste texto da Bíblia, neste capítulo e neste contexto. Eu falei pro Senhor. Em Falei, pensamento, né? em pensamento. Exatamente. Não falei Boca. audível, assim, É. né? Por boca. Não, falei em pensamento. Falei, porque nossos pensamentos são blindados, Sim. né? O inimigo não Não. ouve, então tá aqui. Eu falei, Deus. E o contexto que eu coloquei foi sobre Esther. Nossa, Esther. A rainha Esther. A Rainha Esther. História linda, né? História linda. Isso. Uma órfã, né? Inspiradora pra nós mulheres. Que né? foi abraçada pelo seu primo, né? Sim. O seu primo a cuidou, né? Sim. E ela foi levantada como uma rainha, como uma intercessora de uma nação. Sim. E aí eu pedi, Deus, porque ela tá dentro do palácio, e aí Mardoqueu chega nela e fala assim, olha, existe um decreto sobre a nossa vida, Sim. que nós vamos morrer. O decreto era de morte. E aí Mardoqueu fala assim pra ela, será que Deus não lhe colocou aí dentro pra que você possa intervir por nós? E eu pedi pra Deus a confirmação neste contexto. Deus me confirmou. Em um culto de mulheres, eu lembro até hoje, era 8 de março, caiu numa sexta-feira. Isso, uma sexta-feira do ano passado. Era um culto, foi um culto bem rápido, teve um louvor, a palavra inicial e entregaram pra mim a única palavra lida, Esther. Meu Deus. E naquele momento eu ri sozinha e falei, É Deus confirmando. não Agora- tem como fugir, Deus confirmou. Não tem. E aí eu entrei com todo o meu coração disposta a aprender, porque eu não sabia muita coisa sobre Sim, política, né? sim. Fui entrar neste meio sobre a política e entrei no partido do PRD, né? O Richard Casal como presidente ali do partido e muitas pessoas boas no partido e eu aprendi muito. Aprendi a falar com as pessoas, aprendi a entender um pouquinho sobre o que é projeto de lei, qual que é a missão do vereador, que é fazer projetos, né? Que é entender a necessidade, que não é apenas ficar numa cadeira, não, é você ir pra rua, conversar com as pessoas. E de pouquinho em pouquinho eu fui apresentando os meus projetos, eu como cristã, defendendo os valores, né, da família, defendendo os jovens, as crianças, né? Defendendo os nossos valores, Sim. né, como cristão. Né? Sendo o porta-voz, mas é lógico, a Maria iria trabalhar só para o cristão? Lógico que não. Não. Eu ia trabalhar para toda uma sociedade, para todo mundo. Pra todo mundo. Para todo mundo que precisa, para todo mundo que precisa de uma voz. Eu seria essa voz. Sim. A voz para mãe solteira, Sim. para mãe que né, Não tem muitos recursos. que não tem muitos recursos, para mulher que sofreu uma agressão física. Eu Sim. tinha projetos com mulheres, Sim. com jovens, né, Sim. com os idosos, né, para os idosos. Então, assim, para toda a sociedade. Essa era a missão. Minha missão é ser luz para todos aqueles que precisam. Sim. E nós entramos na política, trabalhamos ano passado. Eu falo assim que eu não trabalhei 100%, Sim. porque eu tinha muitos compromissos já com muitas igrejas. Sim. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Fui na casa de alguns, Sim. fui pra rua, com poucos recursos. E de pouquinho em pouquinho nós fomos conquistando, né? Quase 300 votos. De primeira, assim, nossa, É bastante votos, né? muito significativo. Sim, e assim, você tem ainda no futuro alguns Tenho projetos. projetos. Quem Nós sabe se a temos... prefeita da cidade? Ah, né? meu Deus! Será? Quem sabe, né? Quem Nós sabe? não sabemos, né? Não sabemos. Né? Então- Ou uma deputada Exatamente, né? nós estamos assim, orando e já estamos trabalhando. nisso. É aquela porta pequena, nunca menospreza uma porta pequena. É uma porta pequena que abre uma porta grande. Isso é É uma verdade. oportunidade, agarre as oportunidades. Meus irmãos, a gente precisa agarrar as oportunidades. Sim.
quando aquele cego clamava a Jesus, Jesus estava passando naquele momento, e eu acredito que talvez não teria outra oportunidade. Ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele clama, aí as pessoas falavam, para de clamar, ele não vai lhe ouvir, mas quanto mais falavam para ele parar, mais ele clamava. Mas ele clamava. Não, aqui, e os mesmos que falaram para ele foram os mesmos que tiveram que buscar ele, porque Jesus disse, busque, o traz. E ali o Senhor o curou. Então, assim, oportunidades, portas abertas. A política, pra mim, me amadureceu como mulher. Sim. Como uma pessoa, como uma cidadã. Eu olhava com outros olhos. Sim. Todo mundo que olha a política vai falar, nossa, corrupção, vai se sujar. É a primeira coisa. O deputado Marco Feliciano, que é pastor, estava falando sobre isso. Eu estava assistindo ele esses dias nos Gideões. Falou sobre isso. Olha quantos anos ele está lá, né? E o pessoal gosta de jogar pedra. Sempre vai ter uma pedra, sempre. Né? Sempre. Se não tiver pedra, sempre vai existir opositores. Sempre vai existir alguém que vai se levantar e vai dizer que não é o teu lugar, que não é a tua chamada. De verdade, o meu pensamento, quando eu entrei na política, aquele pensamento pequeno, né? Sim. De tipo assim, aqui não é meu lugar. O que eu tô fazendo aqui? Só me jogaram aqui, né? O que eu tô fazendo? Que falou que Deus, ele age. Mas aí você lembrou da palavra de confirmação. Aí toda vez vinha a palavra. Mas, poxa, foi Deus. Deus revelou em sonho a uma irmã muito conhecida, uma amiga minha. Ela revelou em sonho essa caminhada na política, sabe? Deus fala, ele Deus mostra. fala, Deus mostra. Deus fala, Deus mostra. Então, assim, eu fui debaixo de uma palavra. Tudo que a irmã Mariana tinha era uma palavra e era suficiente para eu entender que eu tinha ele. Eu tive muita gente orando por mim, Rê. Sim. Muitos intercessores. Isso é muito importante, a gente ter intercessores para nossa vida, né, Mari? Muita gente intercedendo. Sim. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhas. Não. Jamais. É isso que eu falo, por isso que a igreja ela é importante pra gente, né? Ela é importante. As pessoas não entendem o significado da igreja. Exatamente, Por que eu preciso ir na igreja? Porque ali na igreja você vai ter braços, pernas. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se você tirar um dedo, você vai sentir a falta desse dedo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sim. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Não, nós chegamos. Nós, ontem foi ministrado na nossa igreja, né? Eu não estava lá, mas um amigo nosso estava, e ele falou que a palavra foi poderosa. Sim. Porque falou sobre Pura, um jovem que foi um canal de bênção para a vida de Gideão. E nós somos escadas para alguém. Alguém vai ir mais longe do que nós. Sim. Você, Renata, vai pisar em lugares que eu nunca pisei. Mas da mesma maneira que eu irei pisar em lugares que você também nunca pisará. Amém. Mas você será uma bênção aonde você estiver. Eu serei uma bênção onde eu estiver. Amém. E o propósito de Deus estará sendo cumprido em nossa vida. Você está entendendo? Eu estou entendendo. Amém. Eu sei que Davi, o meu filho, vai muito mais longe. Sim. Eu sei que ele vai muito mais longe. Sim. Mas eu fico feliz. Por quê? Porque eu tenho servido de escada para alguém. Sim. Apoio. Graças a Deus, Eu intercedo por vidas, eu intercedo por jovens, eu intercedo por mães, por famílias. E há pessoas que oram por mim. Amém. Nossa, deixa eu orar um pouquinho pra irmã Mariana, né? Amém. Uma oração. Se você soubesse o poder de uma oração. Sim. De você... Irmã Mariana, eu não tenho dom, não sei cantar, não sei pregar. Não sou desafinada, não tenho uma boa oratória. Vai fazer uma visita. Vai na casa de alguém. Exatamente. Vai na casa de alguém. Vai falar, olha... Hoje eu vim aqui ver como que você tá. Vim orar pela sua vida. Sim. Isso faz tanta diferença. Faz. Pra gente, infelizmente, tá finalizando. A gente vai ter que finalizar. Oh, meu Deus. É muito rápido, né? Isso porque falaram que, nossa, o tempo nosso, mas gostoso, muito bom, né? é muito bom. Mas a gente vai ter que finalizar. Eu quero agradecer, viu, Mari? E o que você tá falando é verdade. Só pra concluir aqui. Claro. Nós estivemos junto antes de eu estar neste podcast. O Senhor usou você para uma oração. E nós estamos aqui, né? Você vai voltar, a gente vai contar mais testemunhos, né? É um prazer, vai ser uma honra. Eu quero agradecer, deixar bem, assim, o meu agradecimento à Cris Depilação. Eu vou deixar o telefone dela, é o 17996011878, que foi parceira nossa. Obrigada, Cris, beijo no seu coração.
É o mês das mães, né? E a gente tem que agradecer as nossas mães, as né? mamães. Quero mandar um beijo pra minha mamãe Maria, pra Lu, que tá cuidando dela. Beijo pra vocês. Um feliz Dia das Mães. Essa semana das mães, né? Sim. E a Mari também. Quero que você deixe aí um beijo pras mamães. Nossa. Sim. Olha, eu estou aqui com o coração feliz, viu? Muito feliz, hein? Muito obrigada pela oportunidade. Você, mamãe, que tá me ouvindo, mesmo que você não gerou, talvez, o seu filho, mas adoção de coração, mas você é mãe. Isso não tira a sua capacidade de ser mãe, o seu dom de ser mãe. Feliz Dia das Mães, que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, sua casa. Você tem um papel importante, viu? Você é a intercessora do seu lar. Então que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, traga muita alegria à sua vida, à sua semente, que a sua semente prospere, que seus filhos avancem, que seus filhos conquistem muitas coisas. Eu também quero aqui dar Feliz Dia das Mães para minha mãe, a Josi. Um beijo, mãe, para minha vovó Tereza, minha avó Laurinda, a todas as mamães. Que o Senhor lhe abrace vocês, viu? Que vocês recebam presentes especiais, lógico. Sejam muito amadas, paparicadas. Isso. Todas elas, Todas elas. Um beijo para vocês. Então, nós vamos finalizar, Mari, o nosso podcast Adoração. E eu gostaria de finalizar agradecendo a todos que estão conosco e com uma oração, com certeza, que é o primordial. Né? Com certeza. Vamos orar, né? Convido você a fechar os seus olhos. Pai querido e Pai amado, Senhor Jesus, Senhor, nós estamos alegres, felizes, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Nós sentimos isso, Senhor. Que o Senhor entre agora, Senhor, nos lares, nos corações, nas mentes. Que o Senhor traga a sua alegria, a sua paz, a sua calmaria. Que o Senhor, Pai, resolva tudo aquilo que as nossas mãos não conseguem resolver. Jesus, que o Senhor aquieta o coração dos Teus filhos. Traga, Senhor, a Tua paz, Senhor. Não existe coisa melhor do que a Sua paz, Jesus. Que o Senhor abrace os Teus filhos, que aquele Senhor que está longe de Ti, através dessa oração, Ele possa se aproximar, porque o Senhor o ama, o Senhor tem um lugar para ele, Jesus. Que ele se sinta amado, Senhor, que ele se sinta abraçado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este lugar, obrigado, Senhor, por este podcast, pela vida de todos aqueles que estão, Senhor, responsáveis, Jesus. Que o Senhor abençoe, prospere, cada vez mais, que possa ser um canal de bênção, Senhor, para vidas, para famílias, Senhor, para mulheres e homens. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém e amém. Amém. Nós agradecemos, viu? Agradeço, Mari. Amém. Vai voltar, hein? Sempre. Em a nome porta de está Jesus. aberta. E você, eu te agradeço por ter ficado conosco. Logo, logo, mais um episódio do podcast Adoração. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Adoração com Renata Clemente.